então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exalta a Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46 e 47. Olá, eu sou Fátima Carvalho e sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mapas de Fé. Relembrar um pouco o que vimos no programa passado? A segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo, Silas e Timóteo. Em Atos 9, nos versos 1 ao 31, vemos que Paulo antes se chamava Saulo de Tarso. E, na verdade, ele é conhecido como um apóstolo fora de época, porque ele não andou com Jesus. Na verdade, Saulo perseguia a igreja de Jesus. E em Damasco, ele teve um encontro com Jesus, ouvindo sua voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E da mesma forma que ele perseguia a igreja de Jesus, após o encontro com Jesus, ele passa a defender a igreja. Mas Paulo está realmente modificado e ele passa de perseguidor da igreja para defensor e se transforma num verdadeiro foguete espiritual, indo por vários lugares e abrindo várias igrejas. Uma dessas igrejas é a igreja de Tessalônica. Silas e Timóteo são seguidores de Paulo e estão sempre viajando com ele nas suas viagens missionárias. A segunda carta aos Tessalonicenses tem apenas 3 capítulos, sendo que os 2 primeiros capítulos falam sobre o juízo final. Como vimos nos programas anteriores, comecei os mapas pelo livro de João, o Evangelho de João, passando por Atos dos Apóstolos, Romanos e fui pelos livros seguintes. E hoje, o meu mapa será em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 ao 15. No início do capítulo, é falado que nós devemos orar por todas as pessoas e devemos também orar para aquelas pessoas que estão investidas de autoridades, presidente, governador, prefeito e o seu patrão também. Precisamos orar por todos eles para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. A partir do verso 9, a epístola de 1 Timóteo fala como devem proceder as mulheres cristãs, que devem usar de roupas simples e decentes, e diz que devemos nos enfeitar, mas não com penteados complicados, nem com pérolas e ouros, mas que devemos nos enfeitar com a boa obra, como fazer e agradar a Jesus. Em 1 Timóteo também diz que nós mulheres devemos aprender em silêncio e com toda a humildade. No verso 14 e 15, ele fala sobre Adão e Eva
e nos remete ao Gênesis, quando a mulher foi enganada pela serpente. Não foi o homem que foi enganado pela serpente, foi a mulher. E quando Adão recebe de Deus a ordenança que não poderia comer da árvore do meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão passa para Eva um outro tipo de ordenança. Diz que ela não pode nem tocar. E Deus não tinha falado isso para Adão. Tinha dito que eles não podiam comer da árvore do meio. Mas Adão diz para Eva que ela não podia nem tocar, para que Eva ficasse bem longe dessa árvore. Mas mesmo assim, Eva, enganada pela serpente, come do fruto da árvore do meio e dá o fruto a Adão. E com isso, eles são expulsos do paraíso. Eu tomei hoje o verso 5 como meu versículo-chave, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E com esse versículo eu pude me lembrar do meu processo de salvação e como eu aceitei a Jesus. E hoje eu quero contar o meu testemunho para vocês. Tudo começou há muito tempo atrás, quando eu tinha 15 anos. O meu único irmão se converteu numa igreja e ele sempre convidava para os eventos que aconteciam nessa igreja, tipo jogo de vôlei, encontros, aniversários, festas, enfim. E um dia ele me convidou para participar de um culto de um pastor que estava vindo dos Estados Unidos e ele iria pastorear essa igreja, que estava há muito tempo sem pastor. E com isso, o meu irmão, neófito na fé, vivia tendo problemas comigo e com minha irmã, que nós éramos mariólatras, e ele batia de frente com a gente, exatamente usando esse versículo, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E por isso mesmo que eu me lembrei desse testemunho. As nossas brigas eram constantes e estavam sempre aumentando. E nossa mãe, ela ficava indignada e dizia que nós poderíamos brigar por qualquer coisa, menos por religião. Pois bem, de tanto meu irmão insistir para que eu fosse ao culto, nessa apresentação desse pastor novo que estava chegando, eu fui. E chegando lá, o pastor fez a pregação, eu achei tudo tão incrível, mas no final, quando o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o meu irmão e um amigo dele, que estavam estrategicamente sentados ao meu lado, eles pegaram a minha mão e disseram: levanta, aceita Jesus. E eu rapidamente baixei a minha mão e disse: eu não vou aceitar Jesus coisa nenhuma. E se eles tivessem me deixado livre, talvez na outra semana eu tivesse aceitado Jesus. Mas com essa determinação deles de querer que eu fizesse, que eu aceitasse Jesus, que eu levantasse a minha mão e eu nem queria, com isso eu me rebelei. E nesse tempo eu era muito rebelde. E se as pessoas dissessem para eu seguir pela direita, eu ia pela esquerda. E a partir desse episódio, que eles quiseram que eu aceitasse a Jesus levantando minha mão, eu não ia mais a evento nenhum. Eu deixei de ir aos jogos de vôlei e qualquer encontro, festas que havia com os irmãos do meu irmão da igreja. Ou seja, eles não tiveram sabedoria. E com essa atitude, eu senti repulsa e parei de frequentar completamente as atividades que tinham na igreja. Passados muitos anos,
Como Jesus tinha me escolhido e Ele não desiste dos seus escolhidos, então eu já era professora de uma academia de ginástica e eu tinha uma aluna que já fazia aula comigo há muito tempo e eu percebia nela algo diferente das outras alunas. Eu via como que uma luz nela e eu passei a confiar de verdade nessa minha aluna que eu tinha como uma mãe, pois ela tinha muito mais experiência e idade do que eu. Um dia eu estava na recepção e eu vi a Ruth, essa minha aluna, chegando com um livro muito grosso de capa preta. E eu perguntei: isso é uma Bíblia? Daí ela falou: sim, isso é uma Bíblia. Daí a segunda pergunta que me veio foi logo: você é crente? Daí ela disse: sou crente, graças a Deus. E lembrei das brigas que eu tinha com meu irmão sobre Maria e fui perguntar para ela: é verdade que os crentes odeiam a Maria? E Ruth calmamente me respondeu, mostrando na Bíblia, em Lucas 1, 46, 47, que diz: é o cântico de Maria. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exalta a meu Deus, meu Salvador. Então, Ruth calmamente me disse: Fátima, nós temos Maria como exemplo de mãe, de serva, de cristã. Mas nós não temos Maria como senhora. Nós só temos um Senhor, que é Jesus. E Ruth disse: tá vendo, Fátima? Maria também precisou de Jesus como Senhor e Salvador. Maria não pode salvar. E depois Ruth citou esse versículo que é o meu versículo-chave de hoje, que está em 1 Timóteo 2,5, que diz: só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu fiquei pensativa e achei incrível a resposta dela. Primeiro, porque ela me mostrou na Bíblia os versículos. E segundo, porque ela não ficou exasperada. Muito pelo contrário, as palavras dela eram serenas e teve muito amor. E eu senti muito amada. A partir daí, eu passei a confiar cada vez mais na Ruth. E contei a ela que estava grávida de 4 meses. Isso eu não tinha contado nem para minha mãe, pois eu me achava impura, pois eu tinha engravidado antes de me casar. E Ruth me fez perceber que Jesus me amava do jeito que eu estava. Porém, eu me achava impura, pois eu estava grávida e não tinha casado ainda. E era uma coisa muito desconcertante naquela época. As pessoas falavam mal e julgavam. Hoje em dia é tudo muito normal. A menina ficar grávida do namorado e não ter casado, mas naquela época não era. Ruth, percebendo o meu interesse pela Bíblia, ela passou a fazer oração no final de cada aula. Nós tínhamos aula nas segundas, quartas e sextas. E todo dia, no final da aula, ela fazia uma oração. E eu ficava achando isso tão bom que quando Ruth faltava por algum motivo, eu comecei a sentir falta da oração. E nessa época, eu estava fazendo muitos cursos. E um desses cursos que eu fiz era sobre o poder da mente. E tinha uma luzinha na testa
onde tem o chakra. E eu comecei a implementar isso nos 5 minutos finais da aula, quando é a volta à calma. Ruth, percebendo aquilo, com muita sabedoria e amor, ela veio falar comigo. Ela nunca disse que isso era alguma coisa do mal ou alguma coisa assim. Ela simplesmente sugeriu que eu lesse um salmo ou um provérbio no final da aula, e eu passei a fazer isso. Eu gostei tanto que ela me presenteou com uma Bíblia. E ela me deu uma fita cassete com muitos louvores lindos, e eu passei a ouvi-los todos os dias. Ruth, toda sexta-feira, me convidava para ir à igreja dela no domingo. Ela dizia tudo direitinho, qual era o horário do culto, o local e tudo, mas pasmem. Todo domingo que eu queria ir, eu esquecia ou o horário ou o local. Parecia com a parábola da semeadura, que diz que as sementes caíam em terrenos rochosos ou os pássaros comiam as sementes. Podemos ver essa parábola em Mateus 13, de 1 a 9. Quando meu filho nasceu, por sugestão das minhas irmãs mais velhas, eu o levei para um pediatra, o Dr. Castelo, que falava de Jesus para mim no consultório todos os meses, quando eu levava meu filho Pedro para as consultas. Quando estava bem próximo ao Natal, eu recebi 2 convites para ir assistir uma peça, O Ladrão de Natal. O primeiro convite da Ruth e o outro do Dr. Castelo. E foi aí que eu vim a perceber que os 2 eram da mesma igreja. Ou seja, Jesus, ele manda seus anjos. Se o primeiro não está dando certo, ele vai mandar outro anjo. E eu estava caminhando com 2 anjos, que era a Ruth e o Dr. Castelo. Esse foi o dia que Jesus separou como o dia D para mim. Então, nesse dia eu não esqueci de nada. Eu sabia bem direitinho o horário, o local. E mesmo eu sendo muito insegura, pois quando eu não estava com a enfermeira do meu filho, e esse dia era domingo, era a folga dela, com isso, eu mesmo assim me armei de uma segurança e fui. Eu arrumei a bolsa do Pedro, depois o arrumei e em seguida me aprontei. Quando sentei no culto, quando começou a passar o primeiro louvor, porque fica passando as letrinhas, eu comecei a chorar. E eu chorei por 3 horas seguidas. 1 hora de louvor, 1 hora de teatro e 1 hora de pregação. E eu sentia, através desse choro, como se a minha vida passasse como num filme. E no final da pregação, quando o pastor falou, quem quer aceitar a Jesus? Daí ele disse, pode ser a primeira vez que você está vindo a essa igreja. Você nem conhece esse pastor, mas se você quiser aceitar Jesus no seu coração, levante a mão. Daí eu pensei, a primeira vez que eu estou vindo nessa igreja, eu não conheço esse pastor, mas quero aceitar Jesus no meu coração. E eu levantei a minha mão. E dessa vez, enfim, de boa fé, sem precisar ninguém me forçar, eu levantei minha mão aceitando Jesus. E Ruth veio logo me abraçar e disse bem alto, a minha professora de ginástica aceitou Jesus. Foi tudo tão lindo.
As pessoas vieram me abraçar, pessoas que eu nem conhecia. Eu me senti tão amada. E eu lembro demais que a esposa do Dr. Castelo me disse: eu estava orando por você, nós estávamos orando por você. E eu me senti muito amada com isso tudo. Eu tive literalmente um novo nascimento, porque foram 9 meses que se passaram. Se levarmos em consideração que quando Ruth começou a falar de Jesus para mim, eu estava com 4 meses de grávida, e quando eu aceitei a Jesus, meu filho estava com 5 meses de nascido, então se passaram 9 meses. Foi uma verdadeira gestação. E com isso, eu tive um novo nascimento. Eu posso dizer que eu nasci de novo. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. E chegamos ao final de mais um programa Mapas de Fé. Muito obrigada pela sua participação, pelo compartilhar dos nossos vídeos e pelos comentários. E por falar em comentários, os nossos agradecimentos de hoje vão para Agradeço a você, Maria Batista, Jorge Welker, Bárbara Santana, Yolanda Bosco, Camila Machado, Cris Dimas, Érica Devu, Lola Alves, Sofia Santino e Júnior Silva. E a você que também deixou o seu comentário, aguarde que nos próximos programas também estaremos homenageando a sua valorosa participação. E você que está assistindo os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, o que está esperando? Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like, joinha, compartilhe os nossos vídeos e deixe os seus comentários. Nós queremos saber se você está escrevendo seus mapas, se você está gostando dos nossos programas e queremos dar um feedback para vocês. Que Jesus os abençoe poderosamente. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima quinta-feira. Não perca!